Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãs. Que bom que você está aqui hoje. Para nós glorificarmos o nome do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto, nossa quarta de ativação. Ela demorou, mas ela chegou, a chuva. Hoje só vem crente. Hoje só vem crente hoje em dia. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Se puder curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos, está tirando um período de oração nesse momento, para a glória de Deus. Senhor, na tua presença nós nos encontramos nesse momento. Primeiramente, ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor, porque nós chegamos até a tua casa, chegamos até esse lugar que é denominado Casa do Senhor, Casa de Oração, Casa de Paz. Nós queremos te louvar, Senhor, em alguns instantes abrir a nossa boca em adoração, abrir a nossa boca em louvor e bendizer o teu nome, Pai. Por isso, toma a nossa vida nesse momento em tuas mãos, perdoa nossos erros, nossas falhas, perdoa, Senhor, nossos momentos de desatenção para com o teu Espírito Santo. Ah, Senhor, quem dera que pudéssemos estar todo o tempo disponível para Ti, quem dera que pudéssemos estar disponível a todo momento para ministrar a Tua casa, de manhã, de tarde, à noite. Quem dera, Senhor, se nossa vida fosse somente para o louvor da Tua glória, servirmos aos outros, servir os nossos irmãos. Mas ainda temos que trabalhar, ainda temos que labutar, ainda temos que gerar muito suor no nosso rosto para trazer o pão de cada dia. Por isso, Senhor, eu quero te pedir nessa noite, toma a vida dos meus irmãos que aqui estão de joelhos dobrados, ministrando já em tua casa. Toma os meus irmãos que estão no trânsito, vindo para cá, os que de repente foram pegos, Senhor, com uma chuva e se sentiram desprotegidos agora. Por favor, Senhor, os que estão vindo do trabalho, os que estão, Senhor, a caminho da tua casa, dá graça, dá ânimo, dá favor, Senhor, para poderem estar aqui, os que vêm de longe, os que vêm de perto, os vizinhos da direita, esquerda, da frente, de trás, de cima. Dá graça, Senhor, dá ânimo para esse povo. Também tenho o prazer de te adorar durante a semana. Oh, aleluia. Espírito Santo, toma nossa vida em tuas mãos. Perdoa os nossos erros, perdoa nossas falhas. Perdoa, Senhor, tudo que não provém do teu nome, tudo que não louva o teu nome. Nós te entregamos agora nossas fraquezas, te entregamos agora nossas vulnerabilidades, aquele lugar que nós não conseguimos, Senhor, mexer. Te entregamos, Senhor, por favor, toma nossa vida em tuas mãos. Nós queremos estar na tua casa de forma limpa, saudável. Por favor, Deus, queremos estar em teu altar transparentes, gerando o desejo, gerando incenso suave às tuas narinas, desejo do Senhor de estar em nosso meio para receber a nossa adoração. Por favor, Deus, tudo que foi armado nessa noite para não glorificar o teu nome, para atrapalhar aquilo que será a manifestação da tua glória, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos e rogamos que agora, Senhor, o Senhor possa colocar os seus anjos ao nosso redor. Enquanto nós estamos aqui te servindo, te adorando, na verdade, te cultuando, que o Senhor possa colocar milícias de anjos ao nosso redor, ao redor dessa igreja, levantando, Senhor, se assim eu posso dizer, uma muralha de fogo, para nos guardar de toda seta, todo dardo inflamado do inimigo, toda ação contrária, tudo que não provém de ti. Nós te pedimos que agora caia por terra agora e não venha
ferramentas contrárias a nós. Em nome de Jesus, toma nossa vida em tuas mãos. Rogamos a tua intervenção nesse lugar, para que caia fogo do céu, para que o Senhor possa se agradar daquilo que vai ser entoado aqui agora, para aquilo que vai ser dado nessa noite como adoração. Nós oramos nessa noite, crendo que o Senhor está conosco, crendo que o Senhor vai estar nos abençoar com a tua presença, com a tua glória, e nós vamos sair daqui diferente de como nós entramos. Assim oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amados, abra comigo por favor sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 5, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Nossa leitura devocional, essa leitura introdutória. Eclesiastes. Alô, Mídia, som. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir o melhor do que o... De novo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Amém? Ouvir é sempre melhor do que fazer sacrifícios de tolos. E o pregador, como é conhecido, o livro de Eclesiastes, o livro do pregador, ele fala: guarda o teu pé, ou seja, tome cuidado, porque aquilo que se faz na casa de Deus, há uma atmosfera para esse Deus. O que você pede nesse lugar, o que você ativa nesse lugar, o pregador está dizendo: tome cuidado, porque ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. Amém? Vamos adorar o Senhor nesse momento com nossos irmãos de louvor, para a glória de Deus. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos visite nesta noite. Vamos buscar o Senhor de todo o coração. Aleluia. Buscar
Peçamos que caia fogo do céu, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, caia fogo do céu. Aleluia. Oh, Jesus, assim como ele orou e o fogo desceu. Oh, Jesus, peça, igreja, que ele venha te curar. Aleluia. Aleluia. Eu não posso
Você rompeu, você está aqui, amém? Então diga assim: eu venci, eu rompi, eu cheguei, amém? Deus, ele se alegra com os que se esforçam, amém, queridos? Deixa eu fazer alguns anúncios aqui rapidinho. Sexta-feira agora nós temos oração, amém? Nós fizemos uma reunião aqui com os obreiros e eu ventilei a possibilidade de a gente botar essas reuniões de oração a partir do ano que vem, segunda-feira. Já que sexta-feira está todo mundo tendo dificuldade, de repente segunda a gente consegue orar, né? A diaconisa Carla falou domingo aqui que a oração é o combustível que faz a gente andar. Nenhuma igreja ela fica de pé sem oração, gente. Assim como nós não ficamos de pé sem o alimento diário, a água, o arroz, o feijão, as proteínas, o crente também precisa da oração. Tem até uma dieta, tem até uma vitamina que a gente indica, BCO, não é, Carla? Bíblia, oração, BOJ, Bíblia, oração e jejum. Essa vitamina a gente ensina na escola dominical, é básico para o crente, né? Bíblia, oração e jejum. Então ele lê a Bíblia, ele ora e ele jejua, Senhor, para consagrar a vida dele, amém? Então a gente está com a oração sexta-feira às 7h30, para a glória de Deus. Eu sinto falta de muita gente, né? Muita gente mesmo. E é uma atividade da igreja, né, irmãos? É uma atividade da igreja. A oração ela não é só para os velhinhos, né? Só a terceira idade vem, né? Que é a irmã Lourdes, a pastora Elisete, né? Não é só para eles, a Valéria que também está vindo junto ajudar, vem eu, vem a Carla, mas a oração é para a igreja, né? Muita batalha nós vencemos aqui através da oração. Muita coisa nós vencemos através da... Se nós estamos de pé hoje, é por causa da oração. Então assim, comece a colocar na sua agenda também, está na oração. Ele chegou, Dudu, liga o ar, por favor.
Vem aqui para mim. Tem que ver se está no disjuntor ligado lá. Amém? Então, santo nome de Deus, esse celular vai ligar o ar-condicionado. Amém? Então, bota na tua agenda a oração. Amém? Deixa eu te falar. Sábado, dia 10, nós temos um culto jovem aqui na igreja. Amém? É a nossa última atividade de rede. Dia 10 vai estar o Jonathan Miguel ministrando a palavra. A Ellen, que vocês já conhecem, que teve aqui no Dia das Mulheres, ela vai estar aqui ministrando o louvor. Então, irmãos, é uma atividade da igreja. Eu percebo que quando há culto jovem ou culto de mulheres, que é o que a gente faz aqui, alguns irmãos não vêm, ficam em casa. E às vezes nós precisamos de homens aqui, né? E muitas das vezes fica o Eduardo sobrecarregado para abrir igreja, fechar igreja, e a gente sabe que tem homem na igreja. Então a gente precisa que todas as atividades da igreja os irmãos possam apoiar. Amém? Então, dia 10 de dezembro, 19 horas, nós temos culto jovem aqui, para a glória de Deus. Então, eu queria que você imaginasse uma igreja sem jovem. Nós temos jovens na nossa igreja e nós não damos devida atenção a eles. Precisamos estar para orar e apoiá-los. Amém? Então, dia 10 de dezembro, nós temos aqui um culto jovem para a glória de Deus. Outra coisa, esse mês de dezembro, né, que vai iniciar sexta-feira amanhã, nós vamos ter alguns convidados às quartas-feiras aqui. Então nós vamos ter convidado para pregar na primeira, na segunda e na terceira quarta-feira. Também vai estar com a gente o pastor, o evangelista, semana que vem, o presbítero Marcos Paulo, marido e esposa da missionária Rose Duarte, vai estar aqui com a gente. Na outra vai estar o pastor Sebastião de Jesus, lá da Penha. E na terceira quarta-feira vai estar a Ludmila pregando aqui. O André, o ministério, eles vão estar aqui com a gente. E a última quarta-feira do mês, preste atenção aqui em mim, por favor, rapidinho. Porque na hora porque depois eu vou me perguntar. A última quarta-feira deste mês, que seria dia 28, nós não vamos ter culto. Amém? Por quê? Porque nós vamos fazer um intercâmbio. Nós vamos sair daqui, vamos para a igreja do pastor Sebastião, que eu vou pregar nesse dia lá, e vou levar o ministério de louvor comigo. Eles vieram aqui uma vez, vieram todo mundo, e nós ficamos de lá. Aí eu fui, mas o pessoal não conseguiu, que era dia de culto aqui. Então, o que eu combinei com ele? Dia 28, nós vamos levar a igreja lá para cultuar, aqueles que podem. E dia 29, quinta-feira, vai ser o nosso culto aqui. Amém? Então nós não vamos ter culto na última quarta-feira do mês, porque nós vamos jogar o nosso culto para quinta, 29. E esse será o nosso último culto do ano. Amém? Por quê? Porque dia 31 é domingo. Então é de domingo para segunda. Então, como nós não temos um número de membros expressivo, que tenha que abrir a igreja para fazer culto da virada, já pelo terceiro ano nós vamos optar em não fazer esse culto, você pode ficar em casa. Amém? Então, a última quarta-feira do mês não terá culto, porque nós vamos fazer uma integração com outra igreja. Nós vamos estar aqui dia 29. A diaconisa Carla já está vendo a ornamentação. Nesse dia nós queremos fazer uma confraternização entre nós. Amém? Confraternização. O que vai ser? Nós vamos botar ali uma lista ali do grupo, um pratozinho daqui, um pratozinho dali, um refrigerante de um, uma água de outro. E a gente faz uma festinha aqui, amém? Declarando o nosso 2023. Então, nosso último culto do ano será dia 29, quinta-feira, tá bom? Outra coisa, a final da Copa do Mundo é dia 18, é um domingo, tá?
Se o Brasil for para a final, nós só vamos ter culto de manhã. Amém? Por quê? Porque me parece que o jogo da final é 4h30, 5 horas, alguma coisa. É no horário do jogo, é no horário do culto. Então, eu já estou imaginando eu saindo de Santa Cruz da Serra, vindo para cá e não tendo ninguém. Amém? Irmão, a gente tem que encarar a realidade. Se o Brasil chegar na final, na Copa do Mundo, né? É jogo, rua vai estar super agitada, perigosa. Então não adianta a gente abrir a igreja e de repente passar uns malandros aí e meter a igreja, roubar a igreja, roubar quem estiver aqui. É uma irresponsabilidade minha fazer isso. Se nós tivéssemos aqui 200 membros, tivéssemos aqui 40 diáconos, é diferente. A gente botava os feiosos na porta ali, né? Os diáconos, o cara brabo ali, aí nenhum malandro ia passar e ia passar longe. Mas nós somos um grupo pequeno, temos muitas senhoras de idade, muitas mulheres. Então, se o Brasil chegar na final, nós não teremos culto à noite. Nós vamos antecipar o nosso culto da noite para de manhã. Então, parece que isso será dia 18. Se o Brasil, né, segunda-feira joga, se ele não passar das oitavas, o culto é normal. Amém? Então, a gente precisa ter esse tipo de atenção. Tá bom, gente? Glória a Deus. Amém. Domingo eu falo mais um pouquinho sobre isso, que a igreja vai estar mais um pouco frequentada. E a gente fala. Está com a gente ali, não é visitante, né? Já congregou conosco aqui, já foi membro dessa igreja, né? Nos deram muita alegria no tempo que tiveram conosco. Está com a gente a Lu e o Alex, amém? Mas, como eles moram longe agora, né, não tem oportunidade de estar aqui embaixo, vem nos prestigiar para a glória de Deus, vem cultuar aqui com a gente. O que é que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Foi bom vocês terem vindo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Amém? Glória a Deus. Vou dar lá a lembrancinha para eles voltarem mais vezes. E eu prometi aos meus visitantes de domingo que hoje eu ia dar uma lembrança para eles. Só que eles não vieram. Então a gente dá domingo à noite. Dá lá para eles essa lembrança. Maria, você tem ganho o livro? Viu? Isso é uma lembrança que nós queremos dar para vocês, amém? Para você poder ler, glorificar o nome do Senhor. A Lu e o Alex, gente, eles congregaram com a gente aqui no nosso primeiro ano, né? Nós ainda éramos aqui, só nesse espacinho aqui. Aí eles passaram de bicicleta, viram a faixa e vieram na quarta-feira congregar conosco, vieram assistir o culto, Lu, Alex, Pedro, e ficaram com a gente, né? Até eles se mudarem, depois eles se mudaram, foram lá para Santa Cruz, foram lá, né? Lá em Santa Cruz, mas foi uma bênção o tempo que tiveram conosco. E eu fico muito feliz quando vejo eles aqui para a glória de Deus, amém? A Lu está bonita, está bronzeada, né? Alex está gordinho, é isso aí, Deus abençoe, amém? Queridos, Eclesiastes 5 novamente, só que agora versículo 4, Eclesiastes 5, 4, nós vamos ler 2 versos aqui para a glória de Deus, daqui a pouco o Eduardo vai estar ministrando a palavra. Olha o que diz a palavra: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Vamos só baixar um pouquinho o violão. O tecladista foi embora? Você foi barriga? Não deu Maria não, Maria está trabalhando. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Todo princípio, vou até esperar a Valéria sentar para não ter distração. Todo princípio protege um propósito.
Vou repetir. Todo princípio protege um propósito. Princípios só existem porque existe um propósito. Pastor, o que são princípios? Princípios são coisas que a gente não mexe, não muda. São coisas que vêm desde a eternidade até nos alcançar. Então, todo princípio, ele vai proteger um propósito. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Eu vou dar um exemplo. Eu já vi muita gente desempregada chegar e falar assim: primeiro, começa a buscar Deus frenética, igual aquela música, freneticamente, acredito, freneticamente busco, a visão da tua face é tudo que eu desejo e vai valer a pena, né? A pessoa busca Deus, chega cedo na igreja na quarta, pastor chega cedo no domingo, né? Fala, raspa a cabeça, eu já vi isso acontecer, raspa a cabeça, faz propósito, faz jejum, aí Deus abre a porta, aí o cara fala assim: olha, quando Deus abrir a porta, o meu salário eu vou dar de oferta. Fulano, tem certeza do que tu está falando? Não, estou convicto. A pessoa começa a trabalhar, aí ela recebe o salário, ela já dá aquela rateada: pô, trabalhei o mês inteiro, vou dar, Deus sabe de todas as coisas. E aí, aquele fulano, ou aquela irmã, ou aquele irmão que estava constantemente buscando a Deus, ele começa a faltar. Você já não vê mais ele na quarta, você não já vê mais ele na quinta, já não vê mais ele em poucas atividades. Aí o que acontece? Um corte na empresa. A empresa perde um contrato. Já aconteceu comigo. Eu entrar numa empresa, todo esperançoso, um mês depois, a empresa perde um contrato e tem que mandar uma leva de pessoas embora. Aí vai mandar quem? Vai mandar primeiro os que custam mais barato, né? Aqueles que têm ali 2, 3 meses, que pode ser dispensado no aviso breve, nos 90 dias de experiência. Depois eles começam pelos cargos mais altos que não produzem, e assim vai, até chegar um denominador. Então, um princípio, ele não deve ser quebrado. Volta lá no texto lá. Por isso que o pregador ele diz o seguinte, ó. Vamos versículo Eclesiastes 5, 4. Quando fizeres um voto a Deus, ou quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir. O que o escritor está dizendo? Olha, você fez um voto a Deus, então cumpra o voto que você fez. Deus, ele não exige de nós que a gente faça nada, irmãos. O sacrifício Jesus já pagou na cruz do Calvário, amém? A cruz do Calvário já foi um sacrifício perfeito. Deus, ele não exige nada de nós. Só que nós, para nos aproximarmos dele, às vezes necessitamos romper barreiras. Então eu sou acostumado a vir na igreja só domingo de manhã. Domingo à noite. Eu começo a fazer um esforço para vir domingo de manhã. Eu começo a orar mais um pouco, começo a jejuar mais um pouco. Por quê? Porque à medida que eu vou me aproximando de Deus, Deus vai se revelando mais para mim. E aí vai exigindo de mim posturas que antes eu não tinha. Por isso que o autor dos Hebreus vai dizer que nós devemos deixar os primeiros rudimentos, e avançar para onde? Para a maturidade. Você vai ver crente com 30 anos de igreja, ainda com as mesmas petições de um novo convertido. Por quê? Porque ele não avançou na maturidade, ele não cresceu, ele não avançou, ele não aprendeu, ele não saiu de um estágio e foi para o outro. Então ele fala: quando fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Então Deus não se agrada de voto de todos. Se você fez um voto a Deus, cumpra-o. E se você fez um voto, pague-o. Pague o voto. Não sei qual é o voto que você fez a Deus, mas cumpra o voto.
Porque princípio ele protege propósito. Se você manter os seus princípios, os propósitos de Deus na tua vida vão avançar. Amém? Por que eu estou falando isso? Não que aconteça aqui, graças a Deus. Amém? Eu fico até constrangido ainda quando alguns membros, quando fazem pix do seu dízimo, me mandam. Eu nunca ensinei isso para ninguém. Nunca pedi que fizesse isso. Eu fico até constrangido, mas eu vejo como é a fidelidade dessa igreja. Eu vejo como Deus tem sido bom no nosso meio. Amém? Queridos, se hoje você puder ofertar ao Senhor, se hoje você recebeu o seu décimo, eu estou orando, não recebi o meu. A empresa falou que vai pagar tudo dia 20. Estou com que orar mais. Se estivesse orando mais, eu recebia hoje. Estou orando pouco. Aí o patrão falou, a lei pode falar que eu posso pagar até o dia 20. Então, mas certamente, se hoje eu tivesse recebido meu 13º, meu pix já estava feito e meu envelope também. Então, querido, esse é o momento de nós mostrarmos fidelidade também a Deus. Por quê? Porque é algo extra que vai vir na nossa mão. Eu não sei se você percebeu quando você entrou aqui, tem toda uma estrutura de ferro agora na frente da igreja. Até a semana que vem, a fachada da igreja vai estar pronta. Diga amém. Amém. Sabe quanto é que custou? Só para você entender em números. Sabe quanto é que custou só essa ferragem que foi colocada aqui na frente da igreja? R$1.000. Só de ferro e mão de obra. Agora vem um banner gigantesco aqui na frente que nós vamos montar. R$850. E mais 2 na lateral. Depois vai vir mais 4 refletores, que eu ainda não pesquisei. E por fim, a pintura da fachada toda da igreja, portas e parede. Então, irmãos, tudo isso ele é feito com a sua contribuição, com a minha contribuição. Amém? Com os nossos princípios que a gente cumpre. E se você não percebeu ainda, já foi colocado também os ferros de proteção nessa parte de cá. Falta dali, porque vai entrar agora umas chapas de ferro. Vai ser colocado umas chapas de ferro ali para proteger a nossa igreja. Amém? Futuramente eu já vou falar com ele, eu quero que ele faça uma porta. Na porta para fazer uma porta. A gente não vai precisar mais ficar abrindo, a gente vai entrar pela porta ali. Então todas essas coisas são melhorias. Eu já vi com o rapaz aqui para ele trocar essa porta, botar uma porta ali igual essa daqui. Aquela ali não está dando certo, já quebrou. Então nós compramos a porta, utilizou 2 dias, já quebrou, que é material frágil. Então tudo isso, irmãos, tem acontecido aqui na nossa igreja, tem acontecido porque a igreja tem sido fiel. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Que até na crise Deus tem prosperado a gente. Amém? E como isso é feito? Através da fidelidade. Você quer viver a fidelidade de Deus? Comece a ser fiel a Ele nas mínimas coisas. Comece a ser fiel nas mínimas coisas. Seja fiel no Senhor, no seu dízimo, na sua oferta. Seja fiel a Deus, fiel na sua devoção. Olha, eu distribuo um livro para todo mundo. Eu tenho mais de 300 livros lá para distribuir. Né? A gente carimba e entrega. Leia. Tem um período de devocional com Deus. Leia a Bíblia, irmãos. Lê lá Eclesiastes, vai em livros pequenos. Tem um período de oração a Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai começar a dar graça para você. Sabe, você vai começar a ver soluções onde ninguém vê. Sabe o que eu oro a Deus? Para os nossos trabalhadores aqui, por exemplo, a Carla trabalha com vendas. A Estela aqui, ela trabalha num setor que tem muita gente, então deve ser um querendo aparecer mais do que o outro. Sabe o que eu oro? Eu oro assim, Senhor, dá soluções para os membros da IPCAP que o homem natural não consegue ver. Aí a pessoa, o gerente da Estela, chega com um projeto para a equipe, entrega o projeto, olha, eu quero o resultado do campo. Está todo mundo quebrando a cabeça, não sabe o que fazer. Aí o Espírito Santo ilumina a serva dele, porque é fiel a ele,
cumpre os princípios. Aí ela vê uma solução onde ninguém viu. Aí o chefe dela, poxa, eu estudei 10 anos, não consegui encontrar isso, como você viu? Aí dá uma promoção para ela, promove ela, amém? Aumenta o ticket dela, amém? Glória a Deus. Então é assim, irmãos, nós vamos vencer, amém? Através do princípio a Deus, honrando o princípio a Deus. A Ana Paula vai estar distribuindo o envelope, para a glória de Deus, amém? Queria que os obreiros estivessem viesse para cá. Eu quero um envelope, eu quero ofertar também. Amém? Deixa eu dar uma outra orientação a vocês, principalmente os que ficam na portaria. Enquanto nós estivermos recebendo pessoas, louvor, essas coisas, a porta pode ficar aberta. Amém? É porque tem uma cortina de ar ali. Quando nós vamos iniciar a palavra, eu gostaria que fechasse a porta e o obreiro ficasse ali atento se alguém for entrar ou não. Amém? Então a porta fica aberta até iniciar a palavra. Iniciou a palavra, a gente fecha a porta e aí a gente consegue dar atenção devida à palavra. Amém? Você está com a sua oferta aí, está com o seu envelope. Deixa eu orar por você. Os que fizeram o Pix, não esqueçam de fazer um envelopezinho, tá? É importante para a nossa contabilidade. Deixa eu aproveitar também, ainda estou em tempo, o Eduardo já vai vir aqui pegar. Nós pagamos o nosso aluguel do mês, diga amém. Amém. Amém? Então, o proprietário recebeu um dia antes do vencimento, viu, Lilo? Amém? Eu estava em Solange, eu estava vendo o meu histórico com o proprietário aqui, eu quase não falo com ele, e ele quase não me chama. A única coisa que eu faço com ele é mandar um comprovante. Ele deve agradecer muito a Deus pela vida da IBCAP aqui, né? Amém? Por quê? Fidelidade de Deus, irmãos. Eu não gostaria de ser pastor de uma igreja que a gente está devendo aluguel, o vão fica em cima. Mas graças a Deus, a gente todos os meses consegue pagar para a glória de Deus. Vamos orar no envelope, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, levante seu envelope. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse povo que está aqui. Agora, Senhor, abençoa em nome de Jesus a nossa semente. Abençoa nossas ofertas. Nós temos certeza que estamos depositando num solo fértil. Então, Deus, toma essa semente, esse solo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Vem à frente, deposite para a glória de Deus. Enquanto isso, o diácono Eduardo já vai se preparando. Alguém disse assim para mim, pastor, eu gosto muito quando o Eduardo prega. Falei, poxa, que bom, né? A gente bota o Eduardo para pregar mais vezes, né? Alguém, sabe, Eduardo? Alguém que anda, está sempre cansado agora, né? Que pede para você furar as coisas. Eu gosto muito do Eduardo pregando. Amém? Glória a Deus. Pecador. Vamos orar pela vida dele. Glória a Deus. É legal, 8h26. Dando 4 minutos de antecedência. Senta sua mão para cá, irmãos. Tenho certeza que vai ser uma palavra de Deus para nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela vida do Eduardo, pela prontidão. Ontem, quando eu liguei para ele, ele estava estudando, meditando, trancado no quarto, ouvindo a sua voz. E hoje o Senhor vai falar conosco, vai trazer a palavra nessa noite. Tenho certeza que já tem algo no teu coração, Senhor.
Por isso nós entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bem, graça e paz a todos. Boa noite. Antes de nós entrarmos na palavra, nós vamos aqui fazer algumas orações, alguns clamores. Entenda isso nessa noite. Quando nós falamos de oração, é cada um orando pela sua própria causa. E quando nós falamos de clamor, é todos nós reunidos orando em uma só causa. A primeira causa que eu quero entregar e interceder juntamente com a igreja nessa noite é pela vida da Cleusa. Quem é Cleusa? Cleusa é assistente social lá do meu trabalho e ela está com câncer. Ela foi diagnosticada há muitos anos atrás com câncer e, segundo a medicina, o câncer não existia mais e agora o câncer dela voltou. E ela tem feito alguns exames para poder iniciar o tratamento e hoje a Cleusa passou mal. E eu tive que socorrê-la, levar ela para casa e, segundo ela falou comigo no caminho indo para casa, que está esperando somente o plano de saúde liberar para ela poder começar a fazer o tratamento da quimioterapia. E até lá não tem mais como ir no médico, não tem mais como tomar medicamento nenhum, é só aguardar, porque essas crises que ela tem é devido ao atraso de não ter começado a fazer a quimioterapia. Então nós vamos estar orando pela Cleusa, nós vamos estar orando pela Selma, que tem o seu esposo afastado, e esse esposo da Selma era pastor, e hoje ele se encontra afastado do Evangelho, do caminho do Senhor. Nós vamos orar também, com mais um pedido de oração aqui, pelo Luan, né? Nós vamos orar pelo Luan, que tem o seu tio Francisco de Assis, que é usuário de drogas. E nós vamos também interceder, levantar um clamor pela vida do Samuel Alves e da Viviane dos Santos. Quem é Samuel Alves e Viviane dos Santos? Chegamos aqui na igreja um pouco mais cedo hoje, estou me direto do trabalho, como de costume, às quarta-feiras, e estava ali com uma porta só da igreja aberta, aí passa essa jovem chamada Viviane, e ela para um pouco depois aí da porta e fica olhando, e eu vou ao encontro dela. E ela me pergunta se aqui era uma igreja, eu falei que era, comecei a conversar com ela, resumindo para a gente poder orar. Ela passou alguns dias na rua, foi procurar ajuda em alguns lugares, não encontrou, e ela encontrou um lugar abrigo, né? E um lugar onde fez mal para ela e para o seu esposo. Viviane e Samuel são afastados dos caminhos do Senhor. E a pergunta que eu fiz para ela, em seguida a Alberta Valéria chegou, e eu fiz a seguinte pergunta para ela: você quer ajuda ou não? Ela falou: eu quero ajuda, mas não tem ninguém para me ajudar. E eu falei: então, já que você quer ajuda, não tem como a gente conversar e tentar te ajudar. E nós ali conversamos com ela. Ela foi buscar as roupas dela, ela me passou o endereço dela, me passou o número do telefone dela. A diaconisa Carla já fez contato com ela, já chamou ela no WhatsApp, né? A diaconisa vai estar conversando com ela, juntamente com o nosso pastor. E nós vamos intensificar a oração desse casal. Eles moram aqui na rua Guanabara, número 298, bem próximo daqui. O Samuel está hospitalizado, porque ontem ele sofreu uma tentativa de assalto. Ele foi esfaqueado, está lá no Adão Pereira Nunes, aguardando resultado de exames, né? O cirurgião vê se vai ser necessário fazer alguma cirurgia ou não, se a esfacada afetou os órgãos internos dele ou não. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, para a gente poder estar orando por essas pessoas, mesmo que você não lembre o nome de todo mundo que eu falei aqui, mas é momento de nós intercedermos por essas vidas em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor se colocamos, ó Deus, com nossa palavra de intercessão, Senhor amado,
ó Deus, que foi aqui mencionada, Pai amado, nessa noite. Ó Deus amado, vai de encontro, Senhor amado, a cada um, Pai amado, a cada nome, ó Deus, que foi citado, ó Pai amado, aqui nessa noite, Senhor. Ó Deus, não conhecemos, ó Pai amado, a fundo a vida de cada um. Ó Deus amado, sabemos algumas coisas, ó Pai, a qual foi relatada para nós, algumas situações, Senhor. Ó Deus, mas o Senhor é o Deus, ó Pai, que conhece, ó Pai, por dentro e por fora. Ó Deus, não temos condição alguma, Pai, de nesse momento estar com nenhuma dessas pessoas que aqui foram citadas. Ó Deus, mas cremos, Senhor, que o Senhor, ó Deus, com a tua onipresença, Senhor amado, o Senhor pode estar, ó Deus, aonde eles estão nesse momento. Ó Deus, toma, Senhor amado, Pai querido, a vida, ó Deus, de cada um, Senhor, em tuas mãos, Senhor. A vida, Pai, do Luan, esse adolescente, Senhor, ao qual passou aqui na porta da tua casa e parou, Senhor, ó Deus, e pediu para colocar o nome do seu tio Francisco na oração. Ó Deus, porque, Pai, ele é usuário de droga. Ó Deus, o Senhor é o Deus que pode libertar, Senhor. Ó Deus, o Senhor é o Deus, ó Pai, que pode, Pai amado, salvar. Ó Deus, estamos, ó Pai, entregando, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, a vida da Creuza, Senhor. Ó Deus amado, Pai querido, o Senhor conhece a sua estrutura. Ó Deus, toma ela em tuas mãos, Senhor. Se o Senhor quiser, ó Deus, curar ela daquele câncer, Senhor. O Senhor tem todo o poder, Senhor. Ó Deus, sustenta ela, Pai amado, a filha dela, a Caroline, Senhor. Ó Deus, dê força a ela para ajudar a sua mãe. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, tão difícil, Senhor. Ó Deus, estamos intercedendo ao Senhor, porque em nós não há condição e nem possibilidade alguma, Senhor. Ó Deus, toma também a dona Selma em tuas mãos, o seu esposo. Ó Deus amado, algum se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, fazer ele retornar, Senhor amado, para a sua casa, para a tua presença. Ó Deus, também toma esse casal em tuas mãos, Senhor, a Viviane e o Samuel. Ó Deus amado, Deus querido, já oramos e entregamos em tuas mãos. Ó Deus, que eles possam, Pai amado, arder em seu coração. Ó Deus, como ela falou para nós hoje mais cedo. Ó Deus, que sente o desejo de voltar, mas não tem força. Ó Deus, não tem ninguém para ajudar, para dar suporte. Ó Deus, e nós aqui estamos como igreja, Senhor, entregando em tuas mãos, Senhor. Entra, Pai amado, com providência. Ó Deus, nessas vidas, Senhor amado. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Agradecendo ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor está ouvindo a nossa oração. Ó Deus amado, no tempo oportuno, o Senhor irá fazer aquilo, ó Pai amado, que lhe apraz, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Gratos somos ao Senhor, ó Pai amado, por tudo. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Livro de Salmo de número 34. Nós vamos ler 2 versículos. O primeiro versículo está em Salmo 34, verso de número 19. Salmos de número 34, o verso de número 19, nos diz assim a palavra do Senhor: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu vou repetir novamente: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. João capítulo de número 16, seu verso de número 33. João capítulo de número 16, o verso de número 33, nos diz assim a palavra do Senhor: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas são as nossas aflições. Nós passamos por diversas aflições na nossa vida. Não é porque servimos ao Senhor
e nós estamos isentos de passar por aflições, por momentos difíceis, por momentos de choro, até mesmo por momentos de desespero. Não podemos deixar o desespero e o choro nos dominar. Pode até nos dominar por um momento, mas nós temos que lembrar que o nosso socorro vem do Senhor. O salmista vai nos ensinar no Salmo 51, no verso de número 17, ele vai nos ensinar uma receita quando nós estamos aflitos. É Salmo de número 50, eu falei 51, é Salmo 50. Salmo 50, o verso de número 15, ele vai dizer o seguinte: invoca-me no dia da tua angústia. A palavra do Senhor é bem clara em nos dizer que era para nós invocarmos a Ele no dia da nossa angústia. E muitas das vezes, quando nós estamos angustiados ou quando nós queremos algo, nós vamos buscar muitos meios para depois querer buscar ao Senhor. Aí quando buscamos ao Senhor, nós queremos a resposta de imediato. Se nós queremos a resposta de imediato, nós temos que buscar na pessoa que pode dar a resposta de imediato. Se estamos no dia da angústia, nós temos que invocar ao Senhor. Por quê? Porque se invocarmos ao Senhor, Ele vai fazer o que? Ele vai nos livrar. E Ele nos livrando, o que nós temos que fazer com o livramento do Senhor? Ficar calado? Não. Nós temos que glorificar ao nome do Senhor. Não somente glorificar ao nome do Senhor, porque Ele nos livrou, mas porque nós temos que glorificar o nome do Senhor. Nós vamos entender que o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo. Ele vai dizer que este estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eu já falei isso aqui, que em todas as versões bíblicas, esse todos os dias, ele está no plural. Ou seja, ele está conosco no momento ruim, no momento alegre, no momento triste. Em qualquer ocasião, ele está conosco. Eu falei hoje para a Viviane, eu falei assim: olha, eu quero que você entenda uma coisa. Você já serviu ao Senhor, você falou que teu esposo era levita da casa do Senhor. Você tem que entender uma coisa, que Deus, ele não saiu do lugar, ele continua no mesmo lugar. Foi você que se afastou de Deus. Ele continua de braços abertos, te esperando. E eu falei para ela: olha, Deus, ele não quer saber o porquê que você saiu, o porquê você abandonou Ele, ou o que você fez lá no mundo. O que Ele quer saber, que é tempo de você voltar, que Ele continua no mesmo lugar. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Para a gente poder entrar no texto que nós lemos. Porque na nossa caminhada cristã, nós não vamos viver mar de rosas. Nós vamos ter momentos de aflição. Nós vamos viver momentos de angústia. Jesus viveu momentos de angústia. E quem somos nós para não vivermos momentos de angústia? Nós vamos ver que Jesus, antes da sua crucificação no Getsemane, a angústia dele foi tão grande que os seus glóbulos vermelhos se separou dos seus glóbulos brancos, que ele começou a suar gotas de sangue. Tamanha era a sua agonia, porque o que estava por vir era algo que nunca havia acontecido entre Jesus Filho e Deus Pai. Às vezes nós pensamos que Jesus no Getsemane, ele estava angustiado, ou ele estava aflito pela crucificação, ou ele estava angustiado e aflito pelo escravo, pelo escárnio, pela cruz que ele iria carregar. Jesus veio ao mundo sabendo tudo isso, que ele ia passar como Deus. Isso não assustava Jesus, isso não angustiava Jesus, mas o que angustiava Jesus, que ele sabia que o momento da separação estava chegando. Ele sabia que o momento que o pai iria se separar do filho estava chegando, ao ponto de ele ficar agoniado no Getsemane, aonde ele faz aquela oração: Pai, se
Senhor, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Que cálice era esse? Era o cálice da separação. Por quê? Porque Jesus sabia que ele sendo crucificado, ele ia ser encoberto pelos meus e pelos seus pecados, e os meus e os seus pecados ia fazer separação entre o Deus Pai e o Deus Filho. É por isso que ele passou a agonia no Getsemane e ele ficou aflito. E a gente não queremos passar por aflições enquanto estamos na terra. Mas o salmista vai dizer que muitas são as aflições e o Senhor livra de todas. Não é isso que nós lemos? Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições, mas o Senhor livra de todas. Mas para Deus, o Senhor nos livrar de todas as aflições, nós temos que ser justos. Nós temos que ser fiéis a Ele. Nós temos que andar uma vida de retidão a Ele. Nós temos que fazer como nós ouvimos aqui no domingo, através do nosso pastor. Nós temos que fazer como Jó, se desviar do pecado. Às vezes nós queremos fugir do pecado, mas a Bíblia não nos ensina a fugir do pecado, porque Jeremias vai dizer que o pecado ele engana e destrói. E se a gente quiser fugir do pecado, nós não vamos conseguir fugir do pecado. Nós vamos pecar contra o Senhor. Porque o que a Bíblia nos ensina é que nós temos que fugir da aparência do mal, da aparência do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Para o Senhor nos livrar, nós temos que entender e andar com nossa vida reverente não ao Senhor. Mas eu torno a dizer que nós vamos ter muitas aflições. E Jesus, no capítulo 16 de João, ele fala aos discípulos: essas coisas vos tenho dito. Que coisa é essa que Jesus tem dito aos discípulos? Lá no capítulo 13, se você voltar um pouquinho, no capítulo 13 de João, aonde Jesus ele pega a toalha e coloca em seus ombros e pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Ali Jesus ele começa a dar as últimas instruções aos discípulos em corpo físico, em corpo presente. E ele começa a falar a partir do capítulo 13 sobre algumas coisas que iriam acontecer, como os discípulos tinham que proceder sem a presença dele em corpo presente. E aí Jesus ele começa a preparar os discípulos para seguir sem ele em corpo presente. E ele começa a dar ali algumas instruções para os discípulos e vai falando algumas coisas aos discípulos, né? Vai falando sobre a humildade, vai falando sobre considerar o seu próximo superior a si mesmo, sobre a importância de ser humilde, sobre a importância de guardar os mandamentos. E Jesus vai instruindo ao discípulo sobre várias coisas, ao ponto de Jesus falar: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um Consolador. É necessário que eu vá para o Consolador vir. E escute uma coisa, eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Para a gente poder encontrarmos com Jesus no céu, nós temos que ser amigos do noivo. Se não formos amigos do noivo, não vamos encontrar com Jesus no céu. Que amigo do noivo é esse? No casamento judaico, o noivo tem um amigo que vai lá saber a notícia da noiva dele, que vai buscar a noiva para o dia do casamento. E se a gente não conhecer o amigo do noivo, como o amigo do noivo vai nos levar para a boda do cordeiro? Que amigo do noivo é esse? O Espírito Santo. Nós temos que conhecer o Espírito Santo a fundo. Nós temos que buscar o Espírito Santo em todo o tempo. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que leva a minha e a sua oração ao noivo, ao Pai. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
É Ele que está conosco. Jesus, Ele foi. É isso que Ele estava dizendo ao discípulo: olha, eu vou, mas não se preocupe, eu vou continuar ouvindo vocês. Eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar alguém que vai ter a voz mansa, vai ter a voz doce. Vocês não vão se sentir sozinhos, porque eu sempre estarei convosco. Aleluia. E não se preocupe que eu não vou deixar de ouvir vocês. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, eu vou sempre estar aqui do lado de vocês. E é isso que Jesus está dizendo nessa noite para nós: olha, eu sempre estou com vocês. Em qualquer lugar. Eu falei isso aqui na semana passada, quando Jeremias escreve a carta àqueles que estavam cativos na Babilônia. Eu vou repetir isso, o Espírito ele me lembra. E quando ele escreve a carta aos cativos da Babilônia, ele fala assim: olha, eu estou convosco, eu não abandonei, mesmo vocês cativos, eu estou aí com vocês. Jeremias 29 vai dizer sobre isso: mesmo vocês estando aí, eu estou aí. Olha, eu vou visitar vocês. Você está entendendo isso nessa noite? Em meio à aflição, em meio à luta, o Senhor ele te visita. O Senhor ele está do seu lado, ele está dizendo: ei, calma, eu estou aqui, eu quero fazer algo muito especial com você. Às vezes você não está entendendo nada que está acontecendo, mas não precisa entender, só precisa saber uma coisa: estenda a tua mão, porque Isaías vai dizer, o profeta messiânico Isaías vai dizer: porque eu, Senhor teu Deus, sou eu, é eu que te tomo pela tua mão direita, sou eu que te seguro, sou eu que te ajudo. Aleluia. E às vezes nós olhamos muito, igreja, para as aflições. Nós olhamos muito para o número. Nós estamos igual, sabe o que? Igual apostador de futebol, igual boca de urna em eleição. Às vezes nós queremos muito olhar a estatística, olhar a lógica, olhar a combinação de resultado. Será que vai passar? Será que não vai? Será que vai ganhar? O que vai acontecer? Às vezes nós estamos aqui assim e nós se esquecemos que aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém. Aquele que está conosco, nós se esquecemos. Eu conheço um pastor, o Fábio, que ele gosta muito de usar isso. A gente se esquecemos que nós temos um general que ele nunca perdeu a batalha, e não vai ser a nossa que ele vai perder. Nós se esquecemos disso. Às vezes nós damos mais ênfase para a aflição e se esquecemos da boa palavra. Que boa palavra é essa? Que no mundo vocês vão ter aflição, mas não precisa procurar paz, a paz só tem em mim. Que paz é essa? A paz que eu sei que ainda que esteja dando tudo errado, mas o meu Redentor ele vive. Aleluia. Ainda que eu esteja no meio do vento, ainda que eu esteja na minha aflição, mas eu tenho uma promessa. Que promessa é essa? Em morar em um lugar seguro. E o lugar que está sendo preparado para mim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para mim e para você. Aleluia. Então entenda uma coisa nessa noite: essa leve e momentânea tribulação, vento, perseguição, luta que nós estamos passando, não dá para se comparar no que está reservado para a gente no porvir. Aleluia. E não somente no porvir, mas enquanto nós vivemos aqui confiando no Senhor. Amém. Então Jesus está falando para o discípulo: podem ficar tranquilo. Vocês não precisam procurar mais nada, porque a paz que vocês precisam está aqui, sou eu. E eu quero que você entenda isso nessa noite. A paz que você precisa não está no seu trabalho, não está na sua habilidade, não está no seu pastor, não está na sua igreja, não está na sua casa ornamentada. Não. A paz que você precisa está no seu Deus, que produz tudo isso que eu falei. Aleluia. Eu vou repetir nessa noite para você poder entender. A paz que você quer não está na sua igreja, no seu trabalho, no teu salário, na tua inteligência, na tua sabedoria, no teu pastor, mas está em Deus, que produz tudo isso que eu acabei de falar. Aleluia. Porque tudo provém dele. Paulo fala isso aos Romanos: porque tudo é para ele, por ele, tudo é para ele.
confiar no Igor. Que a Bíblia diz isso. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem em si próprio e que faz do seu próprio braço a sua carne mortal como se fosse a tua força. Porque tudo que temos, o que somos, vem dele. Aleluia. Tudo vem dele. Oh, meu Deus. Tudo é para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todas as coisas é feita para ele e por ele. Glória a Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. Isso é uma coisa minha que eu tenho comigo. Às vezes algumas pessoas usam, não é errado, mas eu não gosto de usar, que Deus está no controle de todas as coisas. Para mim, Diabo Eduardo, tá bom, pode deixar assim. Oh, Deus. Deus não está no controle de nada aí. Deus, ele está no domínio sobre todas as coisas. Amém. Porque controle é temporário. Agora o dominador domina pelos séculos dos séculos, que é o Deus que nós servimos. E ele é conhecedor de todas as coisas. Então nós temos que entender. Jesus estava dizendo isso para os discípulos: olha, não precisa vocês procurar nada. Eu tenho fugido tudo isso. Vocês vão passar por tudo isso, por tribulação, por perseguição, por morte. Vão te perseguir, vai fazer muitas coisas, mas fiquem em paz, porque eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo vocês vão passar aflições, mas nem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí a gente usa mais uma frasezinha: se Jesus venceu o mundo, nós também vamos vencer, porque Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando Jesus deixa essas instruções aos discípulos, aí agora eu vou aqui chegar no capítulo 14 de João. Jesus no capítulo 14 de João vai dizer o seguinte, confortando os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Não se turbe o vosso coração pela tribulação, pela perseguição, pela luta, pelo vento. Credes em Deus e credes também em mim. Pegue isso nessa noite, preste atenção. Não se turbe o vosso coração pela igreja vazia. Creia em Deus, porque Ele é infinitamente maravilhoso para poder fazer isso daqui encher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que está com o seu coração duvidoso, com toda certeza, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo na minha, na sua vida e na igreja do Senhor. Então não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. Eu estou no João 14. João 14, o verso de número 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vamos lá, dá ali na tela ali, porque para onde eu estiver, Estejais vós também. vamos lá de novo, para onde eu estiver, Estejais vós também. estejais Vós também. Quem falou isso aqui? Jesus. E qual é o desejo de Jesus? É nós estarmos aonde Ele está, no céu. Aleluia. Ainda que passamos por lutas, por dificuldades, mas quando entendemos que tudo isso que nós passamos não dá para se comparar com a glória que está no porvir, nós vamos entender que nós estamos ajuntando um tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, a traça não come, aonde o ferrugem não consome. Oh, Jesus. É isso que Jesus mandou nós fazermos. Mateus 6, Mateus capítulo 6, o verso de número 20. Jesus nos manda fazer isso. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem tampouco roubam.
dia. Mas sabe qual é a promessa que nós temos? Que nós vamos morar em um lugar seguro. Nós vamos morar em um lugar de paz. Nós vamos morar num lugar quieto e tranquilo. Isaías capítulo de número 32, o verso 18. Isaías 32, 18, ele vai dizer sobre isso, o profeta Isaías. Isaías 32, o verso 18 vai dizer: e o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Na minha versão está dizendo aqui, em lugares quietos e tranquilos. Ainda que passamos por lutas, por dificuldades, mas nós estamos debaixo dessa promessa. Aleluia. Promessa essa de habitar em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E quando Jesus fala aos discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, porque aonde eu estiver, vocês vão estar também, porque essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, de vocês estarem junto comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós entrarmos nesse lugar onde Jesus fala com os discípulos em João 14, nós vamos entender que ao entrar nesse lugar, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais morte, ali não existirá mais nada disso, porque as primeiras coisas irão passar. Louvado seja o nome do Senhor. Essas coisas tudo vai passar, porque nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, em meio à luta, em meio à dificuldade, mas nós temos algo com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que quando nós entrarmos nesse lugar, não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, não vai existir mais nada disso, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse capítulo de número 21, o verso de número 4, nos diz assim a palavra do Senhor: e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, e nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem dito isso para os discípulos, para que tenha paz. Então nessa noite, saia daqui nessa noite com a paz que excede todo entendimento. Aleluia, Deus. Aleluia. A paz que ainda que tudo está dizendo que não, mas a paz que está dentro de você está dizendo: continua, não pare, não desanime, não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Foi essas palavras do Senhor com Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que o Senhor Deus, Ele fala para Josué. Quando Moisés morre, aí o Senhor vem, assim, nós vamos ver em Deuteronômio, lá no finalzinho de Deuteronômio, nos últimos dias de Moisés, ele começa a falar algumas coisas com Josué. Moisés, ele começa a falar algumas coisas, ele vai, lá em Deuteronômio 31, Josué vai ser o sucessor, ele é anunciado como sucessor de Moisés. Aí Moisés, ele começa a dar algumas instruções para Josué. Em Deuteronômio 31, o verso de número 6, olha as palavras de Moisés: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, Ele não vai vos deixar, não vai desamparar você. O Senhor é que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem se atemorize. Essas são as últimas palavras de Moisés para Josué. E Josué, ele guarda aquilo dali. Você está entendendo nessa noite o que Deus, Ele está falando conosco? Em meio à aflição, em meio à luta, em meio ao vento, tem sempre uma palavra: eu sou contigo. Tem sempre o não temas de Deus. Tem sempre calma, que eu sei o que eu estou fazendo. É como o nosso pastor tem ensinado aqui, e nós temos ouvido aqui
se você for ver, depois você vê na sua casa, em Josué capítulo 1, não é mais Moisés, agora é o próprio Deus. Agora é o próprio Deus que fala com ele: olha, Moisés, meu servo, é morto. Eu falei aqui que muitas das vezes a aflição vem da parte de Deus, para você entender que é Deus na sua vida. Não foi isso que eu falei? E agora eu quero dizer algo para você que o Espírito Santo falar comigo aqui. O que tem que morrer na sua vida para você ouvir a voz de Deus? Para Josué ouvir a voz de Deus, Moisés teve que morrer. Para Isaías ver a glória de Deus, o rei Uzias teve que morrer. E o que tem que morrer na sua vida para você ter intimidade com o seu Deus? É o teu orgulho? É o teu eu? É a tua autossuficiência? Ou é a tua língua que quer buscar ajuda em todo mundo, menos em Deus? Uma certa feita, meu falecido pai, a princípio ele ficou com raiva de mim, mas ele pegou e falou comigo uma coisa. Eu peguei assim: pai, o senhor tem que entender que o Senhor é a última pessoa que eu quero pedir ajuda. E ele falou comigo assim: mas isso é orgulho. Eu falei assim: não é orgulho não, porque eu vivi com o Senhor durante 19 anos. 19 anos eu resolvi sair de casa, então os meus problemas eu resolvo eu. Se eu não conseguir, eu vou até o Senhor. Aí ele entendeu. Mas com Deus não é assim não. E às vezes nós queremos fazer isso com Deus. Eu quero procurar o pastor, eu quero procurar a irmã da intercessão, eu quero procurar meu colega de trabalho, eu quero procurar aquele irmão que é do reteté, que revela tudo. Eu quero ligar para fulano para pedir uma oração. Eu vou ligar para ciclano para ver o que tem para dizer para mim. E o que é que Deus manda fazer? Entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai secreto, que ele vai te ver e ele vai te recompensar, ele vai te livrar, ele vai te dar uma angústia. Até quando nós vamos ficar, o irmão 6 horas? Olha por mim, e nós não vamos ter maturidade. Nós vamos entrar no que vem, no ano da maturidade. O ano da maturidade tem que entender que para ter maturidade tem que ter joelho no chão. Tem que ter uma vida de oração. Tem que ter uma vida de diálogo com Deus. Não é qualquer coisinha correr para o pastor, correr para a diaconisa, correr para a diaconisa Lute, que ela é responsável pela oração. Temos que pedir ajuda, sim, temos. A Bíblia nos ensina isso, a comunicar as nossas necessidades ao santo. Mas nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Às vezes nós estamos, escute isso, às vezes nós estamos colocando Deus contra a parede. Eu quero. Mas será que nós estamos fazendo a vontade do Senhor para poder receber aquilo que estamos pedindo a Ele? Será que estamos dando a Ele a primazia? Achamos muitas das vezes em falar que os católicos são idólatras, que adoram a imagem de Maria, de José, de São Jorge e várias outras imagens. E tem muitos crentes que é idólatra. Dentro da casa do Senhor. Assim como o pastor falou aqui no domingo, que Satanás estava na reunião dos santos diante de Deus, tem muitos crentes idólatras dentro da casa do Senhor. Porque o que é idolatria? Aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, no seu filho, na sua casa, no seu trabalho. Não pode chover que eu não vou para a igreja. Eu tenho que ficar em casa para poder ver o final da novela. Eu não posso ir para a igreja porque meu filho não chegou ainda. Aí se esquece que quem traz o filho para casa é Deus. Aleluia. Aí achamos que não estamos pecando contra o Senhor. Escute isso nessa noite. Dê a primazia a Deus, primeiro lugar é de Deus. Amém. Porque eu falei aqui e vou repetir, tudo vem dele. Se temos com o que comer e com o que se vestir, com isso sejamos contentes. Porque ele produz isso tudo para a gente. Amém, Jesus. Eu tenho fugido tudo isso. Você está entendendo? O Senhor nessa noite está nos alertando com
em Jesus. Aleluia. Só vamos encontrar o alívio para a nossa alma quando entendemos a dar ouvido à voz de Deus. Oh Deus, aleluia. E às vezes a voz de Deus vem de uma coisa tão simples que a gente não quer entender por causa do nosso orgulho, por causa do nosso eu. Às vezes a resposta está tão patente, valer aos nossos olhos, mas por causa do nosso orgulho, ela passa desapercebida. Mas quando nós entendermos que Deus ele é provedor de todas as coisas, nós vamos ver e entender que em meio à luta, em meio à aflição, em meio ao desespero, em meio à agonia, em meio ao choro, nós vamos estar calmos. Nós vamos estar tranquilos. Por quê? Porque se eu faço a vontade de Deus, se eu vivo o que está na sua palavra, eu entendo que não vai me faltar o pão, que não vai me faltar o alimento, que não vai me faltar a saúde. Ainda que eu esteja enfermo, mas a saúde não está faltando. Aleluia. Ainda que eu esteja no leito do hospital, a saúde não está faltando. Aleluia. Mas como? Se eu estou no leito do hospital, a minha saúde espiritual ela está em dia. Glória a Deus. Porque eu sei que meu Redentor ele vive. E eu sei o que eu estou passando está nas mãos dele. Porque não adianta o médico falar, não adianta dizer isso ou aquilo. É porque, como diz a letra do hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Então saia daqui nessa noite entendendo isso. Eu tenho vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, e nós também somos capazes de vencer o mundo, irmã Glória a Maria. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Às vezes nós falamos que estamos fracos, que não estamos conseguindo caminhar. Mas Neemias vai dizer o seguinte: a receita é para o crente ser forte. Faça o Senhor alegre. Amém. Porque Neemias vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Quer ser forte? Faça a alegria do Senhor. Como eu faço a alegria do Senhor? Converse com Ele diariamente. Amém. Leia a palavra dele diariamente. Medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Procure ler a palavra do Senhor. Porque nós vamos ver e entender que a aflição que nós passamos não dá para se comparar com a voz mansa, doce e suave do nosso Senhor falando conosco através do Espírito Santo. Eu sou contigo por onde quer que andares. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus, nosso pastor. Quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh Deus. Feche seus olhos, coloca aí um Miguelzinho pra gente. Feche os olhos nesse momento. Alguns conhecem essa canção, outros de repente não. Mas o refrão você conhece. Parece que tudo terminou e os seus sonhos se perderam no caminho. A sua vida
Ele te dá força nessa noite. Ele te enche de força nessa noite. Te dá graça. Como disse o Senhor, o pregador aqui essa noite, ele disse: ó Deus, do mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, Senhor, porque nós vencemos o mundo, porque o Senhor venceu. Por isso nós te louvamos nessa noite, pela tua graça, pelo teu favor, o teu poder sobre a nossa vida. Oh Deus, por isso levantamos as nossas mãos e aplaudimos o teu nome, porque a vitória é certa. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Sem alguns minutos. De vez em quando eu vou, sou tradicional, vou lá atrás, né? Quando eu estava pregando, eu lembrei da Rosa da Cibeira. Amém? Vem cá, diaconisa Carla, contar um testemunho. Amém? Essa é Rosa da Cibeira. Amém, graça e paz. Amém? Eu quero dar um testemunho breve, rápido. Primeiro exaltar e glorificar o nome do Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito. No domingo nós levantamos um clamor pela vida da minha cunhada, né? Já estava uma semana internada. E para a glória e a honra de Deus, a cirurgia dela foi marcada. Cirurgia não, um exame para o dia 12. E eu fiquei muito grata ao Senhor quando ontem minha sobrinha falou. E eu falei para ela, nós oramos, a igreja levantou um clamor. E eu tinha certeza
porque nessa semana ela ia receber a marcação da cirurgia dela. Então, assim que eu entrei aqui, o Senhor falou para mim, testemunha, porque a gente tem que testemunhar os feitos do Senhor. A gente só não pode chegar para o Senhor para pedir. Foi o que foi pregado. A gente passa pela aflição, pela tribulação, sabendo Deus que a gente serve, né? E em todo o tempo eu tinha certeza no meu coração. Eu falei, Senhor, o Senhor tem uma obra muito grande na vida da minha cunhada, e da família dela, do esposo, da minha sobrinha. Então, para a honra e glória do Senhor, o exame dela foi marcado para o dia 12. E nós estamos em oração que a vitória é completa. Foi o que eu falei, tudo que o Senhor faz, Ele faz completo. E nós sabemos que a vitória é completa e ela vai entrar por essas portas para testemunhar o que Deus fez na vida dela. Amém? Obrigada, Deus abençoe. Vamos aplaudir a Jesus. Então, vamos encerrar. Deixa eu te dizer um negócio. Muitas das vezes Deus nos tem que levar para o leito do hospital, para nós darmos valor à sua casa, darmos valor à sua presença. Quando eu descobri que a minha irmã infartou e que ela estava internada na UPA, a primeira coisa que falaram para mim, assim, ela falou que não quer ouvir sermão. Mas em tempo nenhum pensei em dar um sermão dela porque ela infartou. Porque eu sei que Deus ele tem cuidado da minha família. E a gente tem promessa, irmão, da nossa família servir ao Senhor. O que acontece é que nós deixamos os problemas tirar a intensidade da nossa vida. Eu me lembro que até o ano passado, alguns completaram um ano de batismo agora. Nós fizemos um batismo dia 14 de novembro, né? Foi um domingo, no dia 15 foi um feriado, né? Ano passado. E até esse dia, eles estavam muito firmes. Se batizaram, tomaram a decisão, depois de quase mais de um ano de ter voltado para Jesus, está frequentando com a gente aqui. As coisas começaram a aparecer, eles começaram a deixar de lado aquela prioridade de domingo à noite estar com a gente aqui, uma quarta-feira. Sabe, a Bíblia fala que a brasa fora do braseiro, ela se apaga. Ninguém não conseguirá ser igreja em casa sozinho. A Bíblia fala, quando vos reunidos como igreja. Está lá, eu falei isso domingo aqui na ceia. Só a igreja porque é a reunião dos santos. Não existe esse negócio de Cristo em casa, desigrejado, eu não preciso mais da igreja. Não, a igreja só existe porque há a reunião dos santos. A palavra assembleia quer dizer reunião, ajuntamento de santos. A assembleia dos santos é porque não há um ajuntamento de pessoas. E nós somos igreja porque nós estamos reunidos. E aí, é o que eu falo para alguns irmãos de vez em quando. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Irmãos, por mais que a gente veja DVD nem existe mais. Por mais que a gente veja live, por mais que a gente veja vídeos, né, na internet, pastores que pregam, que a gente gosta, nada se compara ao culto. Você pode ver que você vai assistir, você já parou? Não sei se você, quando não vem à igreja, assiste a live. Eu vou botar no coração para ver a live. Daqui a pouco toca a campainha, o vizinho grita, a vizinha começa a cantar música, o filho lá para o lado, você perde o foco. Então, irmãos, nós só seremos igreja quando nós estivermos reunidos. Pastor, o senhor está falando isso por quê? Porque será que Deus está polindo a sua família? Não. Mas deixa eu te dizer um negócio. Muitas das vezes, para Deus não nos perder, Ele nos marca. Para não nos perder, Ele nos marca. Tem tempo, rapidinho. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas tem gente nova aqui no convívio. Um pastor fazia um trabalho numa comunidade em Rocha Miranda, há algum tempo.
E ele tinha uma pequena congregação e ele evangelizava os domingos à tarde, o pessoal da comunidade, do tráfico. E ele dizia para um jovem lá: rapaz, vamos para o culto hoje, Deus tem uma palavra na tua vida, vamos para lá. E esse jovem virava assim, igual o Eduardo, assim, virava e falava assim: pastor, eu vou, quando Deus me tocar eu vou. Pastor, todos os dias que tinha oportunidade, passava e falava com aquele jovem, orava por ele, e ele dizia: pastor, quando Deus me tocar eu vou. Um dia, houve uma operação naquela comunidade, e aquele jovem saiu correndo, porque veio, a polícia entrou muito pesado, eles não tinham como sustentar, ele correu. Quando ele corre, ele sente um toque de Deus na vida dele. Isso é um testemunho, ele contando. Ele cai, preso, vai para o hospital, fica preso um tempo, some aquele rapaz. Um dia o pastor está na igreja pregando numa escola bíblica, não sei se era um culto de semana, entra aquele jovem numa cadeira de roda, todo mundo fica olhando para ele, ele fica sentado ali, o pastor lembra dele, e ele fala: pastor, eu falei que um dia, quando Deus me tocasse, eu estaria aqui. E ele entendeu que Deus o marcou para não o perder. Será que Deus terá que nos marcar esse ponto, irmãos? Para que a gente comece a valorizar a sua presença, a sua casa. Lembra na pandemia, todos nós queremos estar reunidos na igreja? Nós temos oportunidade disso, Deus nos deu de novo, irmão. Não jogue fora. Amém? Eu falo isso porque eu tenho certeza, assim como passou essa moça aqui de afastada, ela quer estar num lugar como esse, mas não tem força. Assim como agora a irmã Patrícia está lá na UPA de Irajá, está, de repente o desejo dela era: ai, se eu pudesse, eu estaria no culto hoje. Mas ela não pode, porque ela está presa no leito. Valorize esse tempo que você tem no Senhor. Como diz o Juliano Som, vai valer a pena. Quando aquele dia chegar, vai valer a pena. A nossa obra não é vã no Senhor, irmãos. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Já que o Eduardo vai estar orando, dando a bênção aqui em nome de Jesus, finalizando. Fique de pé. Amém? Pai amado, Pai querido, ó Deus, somos gratos ao Senhor por esse culto dessa noite, pela palavra, ó Deus, pelos louvores que foram entoados ao Senhor, pela tua presença, ó Deus, que a tua presença nos acompanhe, Pai amado, até o nosso lar. Ó Deus amado, nosso dia de amanhã está entregue em tuas mãos, Senhor, faz aquilo que lhe apraz a fazer. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, e que todos nós digamos: amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.